Boa noite, igreja, que a paz seja com todos. Uma coisa eu prometo aos irmãos, que hoje eu não vou passar da hora. Na última ministração me empolguei e aí se estendemos. Então, quero ser bem objetivo. Sei que está calor, que o pessoal já faz a sua parte chegando até aqui. Mas que Deus possa nos conceder graça nesta noite, que eu e você saiamos daqui melhores do que chegamos, e tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Então, estamos na série Prioridades, e vamos dar prosseguimento a ela. Hoje eu quero falar uma palavra que Deus colocou faz, acho que uns 20 dias atrás no meu coração, sobre o Deus dos improváveis. Eu vejo o quanto Deus quer, e eu embasei essa palavra no texto de 1 Coríntios 1, 26 a 29, o quanto Deus pega as pessoas que acham que não tem condição para confundir, as que se acham. No nosso vocabulário, nosso cotidiano, a gente diz muito, aquele se acha, aquela se acha, aquele se acha. Mas como Deus usou pessoas que se achavam incapazes. Irmãos, pensem que vocês eram, quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, pouco eram poderosos, pouco eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. Porque Deus vai, e eu vejo hoje Deus usando muitas pessoas inteligentes, pessoas que estudam, que se aprimoram, e hoje o conhecimento está muito acessível a todos, através de livros, pela internet. Mas como, olhando para a palavra de Deus, como eu vejo Deus usando pessoas que se achavam incapazes de fazer a obra que Deus queria. Como eu vejo assim, como aí vocês vão ver ali os personagens que eu extraí da palavra, que eles diziam quase a mesma coisa para Deus. Eu não sou digno, eu não posso fazer isso. Eu não sou digno, eu não tenho capacidade, eu sou gago, a minha família é mais pobre de Israel, e eu sou o menor da minha família. Então, o Salmo 34, capítulo do 1 ao 9, vamos ler. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, o rosto dele jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado, mais que feliz, essa palavra quer dizer, o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que são seus santos, seus filhos, pois nada falta aos que o temem. E o 18 e 19, o versículo, esse mesmo salmo de Davi. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito abatido. É por isso que o Senhor Ele pega a pessoa com o coração quebrantado. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então esse salmo, eu já dei esse testemunho algumas vezes,
Foi o dia que o Bernardo nasceu, né? Ele tem 15 anos, já vai fazer 16. E o Senhor me deu, porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer, porque a gravidez da minha esposa foi uma gravidez de risco, de alto risco. Eu tinha medo. E aí eu vou para a palavra, o Senhor me dá essa palavra, e eu subo transbordante de alegria a lomba do hospital, aqui de Portão, aquela lomba ali, eu subi radiante e na fé que tudo ia dar certo. Como deu, né? Então, o Senhor é bom, o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado, um coração humilde, aquele que se dobra. Filipenses não precisa colocar, Kelly, mas diz que todo joelho se dobrará. Infelizmente, alguns vão se dobrar na volta de Cristo só. Mas a palavra de Deus garante que todo joelho se dobrará. E nós temos essa oportunidade de se dobrar hoje. A partir de hoje. Se você nunca se dobrou, nunca dobrou o seu joelho, não estou falando para dobrar aqui, mas quando você estiver em casa, se dobre diante do Senhor. Porque vai ter gente que, assim como no tempo de Noé, que não acreditou em Noé, e viu, achou que Noé estava louco, construindo uma arca em cima de um morro. E aí quando vem o dilúvio, aí já era tarde. E assim vai ser na volta de Cristo. Aí vai ser tarde, aí todo joelho vai se dobrar, mas Deus, aí não tem o que fazer. Então já se dobre, a partir de hoje se dobre, porque a palavra promete que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E aí eu vejo, eu gosto muito, e eu não vou entrar nesse personagem hoje, foi um personagem que eu deixei mais... Falei menos dele, escrevi menos sobre ele, sobre Gideão, está lá, a história dele está lá registrada em Juízes 6, no livro de Juízes 6, a partir do versículo 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, nem era o lugar de malhar o trigo, mas para se esconder dos medianitas, ele estava ali naquele tanque, onde prensava uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então, porque os medianitas vinham e sacavam, faziam um arrastão, né? Já tinha arrastão naquele tempo. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, e Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está o enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família, né, algumas traduções dizem, é a menor de Manassés, e eu ainda sou o menor da minha família. E aí Deus fala, o Senhor respondeu. Vou resumir o que o Senhor respondeu para ele. Não tem a ver contigo, Gideão. Eu sei que tu é o menor da tua casa e a tua família é a mais pobre de Manassés. Mas é eu que vou te tirar. É eu. Tu está no 15 lá, Kelly? O Senhor respondeu: com o que livrarei Israel? Daí está o 16. Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aí a história conta, eu vou resumir ela. Eles tinham 32 mil soldados. E aí para Gideão não se vangloriar que ia com 32 mil contra aproximadamente 185 mil homens. E aí o povo de Israel poderia dizer: não, nós somos bons, porque nós em 32 mil, e isso eu conto,
Meu falecido pai era muito brigão e eles contavam muita história, que de 2 derem 5, de 2 derem 10, e isso e aquilo. E aí o povo aqui poderia achar, não, de 32 mil nós matamos 185 mil porque nós somos bons. E aí Deus manda Gideão dizer para todos que eram tímidos e medrosos voltar para casa. Aí dos 32 mil, 22 mil voltaram para casa. 22 mil, só ficou 10 mil. Aí Gideão já deu uma pensada. Não, mas com esses 10 mil nós vamos enfrentar. Aí Deus manda eles ir a um riacho e dizer, e lá tomar água. E lá, depois que eles tomassem água, Deus ia dizer para Gideão quem ia para a batalha. Aí desses 10 mil, 9.700 homens largaram a espada e se atiraram de boca na água, com sede. E 300 homens seguravam a espada e levavam a mão na água e traziam a água na boca. E aí Deus fala para Gideão, separa esses 300. E eu creio, se é eu, Roger, ia dizer para Deus, não, com 9.700 nós vamos ainda para a batalha. Deixa esses 300. Mas Deus fala para ele o seguinte, não, os 9.700 tu manda para casa, porque tu vai só com esses 300. Enfrentar 185 mil guerreiros. Por que eu vejo que foi aqueles 300? Porque eles não largaram a espada. Esses 300 não largaram a espada. O que é a nossa espada? É a palavra de Deus. Tem gente indo para guerras largando a espada. Tem gente querendo enfrentar um desafio largando a palavra. Tem gente enfrentando a vida, porque a vida é um desafio, sem a palavra. E aí, Gideão fica, mas como? Com 300 enfrentar? E aí, se vocês lerem essa história, é muito maravilhosa, porque há toda uma preparação para esse enfrentamento. E aí um anjo, a palavra de Deus diz isso, eu não anotei o versículo, mas diz que um anjo saiu no arraial dos medianitas e feriu 185 mil homens. Quer dizer que quando ele chama Gideão, ele não precisava de Gideão, mas ele queria ver o coração de Gideão. Ele queria ver a fé de Gideão, ele queria que alguém se colocasse à disposição. Ele não precisava, Deus não precisava, como não precisou. A palavra diz que um anjo feriu 185 mil. Um anjo, para você ver o poder que tem, o poder que Deus tem na sua vida, no seu desafio, no seu problema, na sua... Muitas vezes a gente larga a espada para lutar. A gente larga, como aqueles 9.700 largaram, que se atiraram diante de uma necessidade de sede que eles tinham. Eles tinham necessidade, estavam com sede, mas largaram a espada, se atiraram de boca na água. E uns ficaram com a espada na mão. Não, se o inimigo vier, eu estou preparado. E aí eles traziam, porque tu bebe menos água, trazendo a água com a mão à boca. Aqueles com certeza mataram a sua sede muito mais rápido, porque se jogaram de cabeça, mergulharam ali na fonte. E é assim muitas vezes a nossa vontade, a nossa necessidade nos faz largar a palavra de Deus e tomar decisões erradas, decisões precipitadas, decisões que estão sem a segurança de Deus, sem a proteção de Deus. Pedro, quando se deparou com Jesus na pesca maravilhosa, Lucas 5, versículo 8 a 9, vendo isto, Jesus dá aquela palavra, olha, eu sei que tu pescou a noite toda, não pegou nada, agora vai e larga para a esquerda ou para a direita a rede, e ele diz, sobre a tua palavra eu vou largar a rede, eu pesquei a noite toda, é eu pescador, eu não sei o que tu é, Jesus, mas eu sou pescador profissional, tenho uma empresa de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou largar de novo a rede. Ele foi e encheu os barcos,
E tiveram que vir mais barco, e aí ele viu que Jesus era diferente. Ele viu o improvável de Deus. Um homem chega ali, fala aquilo ali, e acontece aquele milagre. E aí, Pedro diz, prostrou-se aos pés de Jesus. Aquela mulher também, vocês viram que... E essa é uma oração minha, quando um dia que eu poder ver Jesus, é me prostrar aos pés de Jesus. Eu tenho esse sonho na minha vida. Eu vejo que Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros. E Moisés também, lá em Êxodo 4, do versículo 9 a seguir, se nem ainda creram mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, que é Deus falando para ele, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui convincente, eu nunca fui persuasivo, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado, ele era gago, pesado de língua, pesado de boca. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés fugindo daquilo que Deus queria que ele fizesse. Então se acendeu a ira. E aí eu penso que tudo aquilo que Deus tinha livrado a Moisés desde o seu nascimento, e nós vamos ver isso depois, porque eu quero entrar um pouquinho mais na vida de Moisés e de Pedro, mas do cuidado que Deus teve, porque no tempo de Moisés, Faraó mandou matar todas as crianças até 2 anos, e aí era com algum significado, era para esse momento. E aí se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, que era o irmão dele, o levita, teu irmão. Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegra em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Quer dizer, tu vai me representar, Moisés. Tu vai ser Deus, tu vai me representar, é eu que vou usar a tua boca, tu vai falar aquilo que eu te falar, e tu vai falar para teu irmão Arão falar a Faraó. Vamos fazer assim então, Moisés, para não perder todo esse investimento que eu fiz em ti. Essa preparação, porque Moisés foi treinado no palácio real como filho da filha de Faraó, do rei, treinado em guerra, treinado em conhecimento. O Egito na época era a única nação que escrevia, desenhava, era a nação mais forte da época. Mas ele se achava indigno, e é esses que Deus gosta de usar. Ele se achava incapaz. Ele se achava incapaz. É esse que Deus gosta de usar. Deus usa os capazes, os inteligentes, usa, com certeza. Deus quer usar todos que se dispôs. Mas Deus pega aqueles que fogem do seu... Eu lembro que quando eu comecei na igreja, tinha uma época eu sempre admirei o nosso pastor, e eu pensava que bênção isso, que é ter esse conhecimento em saber um versículo, em saber falar como ele fala. E aí eu me lembro que
a primeira vez que ele me chamou, estava na salinha, no fundo lá da estação, nós tínhamos uma salinha, né, Liz, das crianças, e nós fazíamos a reunião da intercessão, e alguém bateu na porta e disse, o pastor pediu para te abrir o culto. E eu lembro que eu achei que estava me dando um AVC, que a minha língua engrossou dentro da boca. A minha língua engrossou dentro da boca, irmão, e eu não conseguia falar direito. Acho que era isso, que era a língua pesada que Moisés falava. E eu achava que eu não ia conseguir abrir o culto. Eu tremia e suava, isso eu sou até hoje, mas tu nunca se acha capaz. E tem um tempo que tu quer, mas depois que tu não quer mais. E sempre há uma responsabilidade. A gente que dirige o culto, a gente, se puder sempre colocar o irmão, a gente, né? Por quê? Porque não é para quem quer. É para quem Deus chama e para quem se dispôs e para quem muitas vezes foge. Mas é o Espírito que testifica dentro do nosso coração quando tu está no centro da vontade de Deus. E por isso que Deus quer te usar. Deus quer alcançar pessoas que só tu tem acesso. Deus quer, talvez você é o primeiro da sua família que está conhecendo o Evangelho. E Deus quer levar a salvação àquela casa através da tua vida. Deus quer libertar, assim como Deus queria libertar o povo de Israel através de Gideão, através de Moisés, através da tua vida. Moisés não se via em condições de cumprir o propósito de libertar o povo da escravidão do Egito. 1 Samuel 9, versículo 2, vai falar de Saul, como Saul foi ungido rei. Então disse Samuel ao cozinheiro, traze a porção que te dei, de que te disse, põe-te a parte contigo. Põe na parte contigo. 1 Samuel 9, 2. 9, 2. Eu errei então, Kelly. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Saul foi ungido rei, não pela beleza, mas Deus, através do profeta Samuel, unge a Saul, que era um homem belo. Hoje eu falei para um irmão nosso, que serve conosco, trabalha conosco, eu disse, eu creio que tu é ungido, mas tu não é como Saul, que era tão belo dos ombros para cima, da cintura para cima, tu é belo da cintura para baixo, irmão. Eu disse para ele. Ele achou graça, né? Ele disse, belo da cintura para baixo. Eu disse, Saul chamava atenção, né? Um homem bonito, guerreiro. Imagina que partidão era para solteiras aí o Saul. Mas Deus olha o coração, 1 Samuel 16. Aí Saul, para quem não conhece a história, Saul se perde. Saul começa a idolatrar a si mesmo. E aí Deus rasga o reino de Saul e dá a Davi. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul. Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Saul ele não queria perder o reino. Saul, ele chegou a fazer ídolos, imagens dele mesmo para se adorar lá. E Samuel temeu, ele vai mandar me matar se ele ficar sabendo que eu estou ungindo outro rei, ele vivo ainda. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. É eu que vou ungir, Samuel.
Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando: é de paz a tua vinda? Olha, quando o profeta chegava na cidade, o povo temia. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, como o Senhor tinha falado para ele. Ó, fala isso, para não ir essa fofoca. Desde lá já tinha fofoqueiro, né? Se tu falar outra coisa, que tu veio ungir um rei, já vão falar para o rei, e tu vai ter a cabeça cortada. Santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel já dizendo para Deus quem seria ungido, mas Deus falou para ele que era Deus que ia mostrar quem ia ser ungido. Aí Deus dá um ensinamento a Samuel. Vê como o profeta muitas vezes não sabe, é Deus que dá a direção. Não atentes para a sua aparência. Por que isso? Porque Saul era belo. Israel já tinha um rei bonito. E aí ele viu Eliabe e pensou: não, pela sua aparência deve ser ele. Nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem ser humano. E muitas vezes nós vimos o exterior e julgamos pelo exterior. Mas, porém, o Senhor vê o quê? Responda para mim, o que o Senhor vê? O coração. Deus vê o coração. Deus vê aquilo que eu e você fizemos, se é de coração, ou se é com uma má intenção. Deus vê se é de coração, Deus conhece o meu e o seu coração. Então, coloca para nós Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor, por isso que Deus vê o coração, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Conhecimento de Deus é prudência. Jeremias 17, o 9 e o 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha como Deus conhece o nosso coração. Eu esquadrinho o coração. Deus esquadrinha. Deus conhece o coração, o meu e o seu. Nós muitas vezes podemos enganar as pessoas que estão perto de nós, e até às vezes nós mesmos, porque o coração é enganoso, ele nos engana. A palavra, se eu não me engano, não precisa colocar aquele, mas é Provérbios 12, 14 ou 14, 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Quer dizer que nós nos enganamos. Nós nos enganamos, mas o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor esquadrinha, Ele sabe o que acontece. E prova os nossos pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Porque Deus sabe se eu faço uma coisa boa com uma intenção ruim. Deus sabe se você faz uma coisa boa com uma má intenção por trás. Por isso que Ele prova os pensamentos. Por isso que Ele sonda, para dar a cada um segundo o seu proceder, o fruto das suas ações. Mateus 19, 18 a 22. Ele perguntou quais, respondeu Jesus. Aqui é aquele jovem: não matarás. Aí Deus dá ali os mandamentos àquele jovem que perguntou: o que eu preciso para herdar a vida eterna? E pode ir a seguir. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse Jesus: então tu quer ser perfeito? Vai,
Vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Quer dizer que Deus sabia o que estava no coração dele. Sabia que o dinheiro era o Deus dele. As coisas que ele tinha mais valor do que a salvação. E ele queria dizer que ele estava fazendo tudo certo e que ele merecia pelas suas obras a salvação. E ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai ser salvo por obras. Mas esse jovem queria ser salvo por obras. E aí Deus esquadrinha o nosso coração. Ele sabia o que era o valor maior no coração desse jovem. Essa inversão de valores. E quantas pessoas que nós conhecemos hoje que o dinheiro é o Senhor, que não vem para Jesus porque tem que dar o dízimo e eu ganho muito. E aí meu dízimo será muito alto. Mas ele não sabe que o dinheiro dele que ele é pobre, cego, nu. Que ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, mas esse dinheiro não vai levar ele ao céu. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, tendo tirado a Saul, também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E vocês sabem que Davi falhou, que Davi pecou. Mas o que é o testemunho de Deus aqui? Achei a Davi, o homem segundo o meu coração, filho de Jessé. Um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi fez aquilo que não era da vontade do Senhor, fez também. Quando nós pecamos, nós estamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Mas Deus quer saber se nós vamos fazer a vontade dEle. Deus sabe que todos nós aqui fizemos aquilo que não é da vontade dEle, quando pecamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer que faça o bem e não peque. Mas Deus procura pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Porque Ele sabe que todos nós faremos aquilo que não é a vontade dEle quando pecamos. Porque todos nós pecamos. Mas Deus procura aqueles que desejam fazer a vontade dEle. Assim como Ele achou Davi. Davi viveu o improvável de Deus pelo coração, pelo caráter, pelo temor, a obediência a seus pais, pelo zelo, pelo seu compromisso, pela sua responsabilidade. Foi preparado por Deus. 1 Samuel 17, só o versículo 17 e o 20. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corra a levá-los ao acampamento a teus irmãos. E o 20, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-a, partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E aí lá vocês sabem a história de Davi. Davi se dispôs a pelejar com o gigante. Davi enfrentou o gigante, decidiu enfrentar o gigante. Alguns pontos para experimentar o improvável de Deus. O primeiro ponto para experimentar o improvável de Deus é temer a Deus. 1 Samuel 16:13 diz que o Espírito do Senhor se apossou, tomou Samuel chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Quando Davi chega no meio dos seus irmãos, porque nenhum dos irmãos de Davi que estavam ali, Davi estava lá cuidando das ovelhas e foi chamado. E aí Samuel unge ele com azeite,
simbolizava o Espírito Santo, era um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, o temor a Deus, a disposição e a obediência. A gente viu ali que o pai de Davi mandou ele levar a guerra, e ele foi, levantou pela sua responsabilidade, deixou as ovelhas, quem podia cuidar delas, o guarda, e foi levar como o pai tinha pedido. Davi honrava o seu pai. Davi teve coragem e fé, 1 Samuel 17, 45 ao 47. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a audácia, Davi era um nanico, diante de Golias. Golias tinha 2,75 m. Era a mesma coisa para quem gosta muito de futebol, que nem eu, botar o Soteldo e o Vitão do Inter para pular de cabeça. É a mesma coisa. Quem conhece aqui o Soteldo do Grêmio? Os homens estão fracos aí no futebol. É desse tamanho, mas é bom. Mas Davi era um nanico. E aí, mas ele sabia quem estava com ele. Perto de Golias ele era um nanico, mas ele era um gigante porque ele estava com Deus. Tirar-te-ei a cabeça. Olha a ousadia de Davi. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ninguém tinha essa coragem que Davi teve. Todo o exército de Israel teve medo. Os irmãos dele, ninguém quis enfrentar, ele quis. Porque ele já tinha sido treinado matando um urso e um leão para defender as ovelhas. E muitas vezes a gente não sabe as dificuldades que nós passamos, é Deus nos preparando para subir um degrau. Sabe aqueles que prestam uma prova, um concurso, é Deus te provando para algo maior. E assim na escola a gente vai fazendo provas cada vez mais difíceis para subir a nossa escolaridade. Cada vez o grau de ensino aumenta, o grau de dificuldade aumenta. Isso é no mundo terreno, no mundo que nós sabemos que é assim. E com Deus não é diferente. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque Deus é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então não faltou disposição, obediência, temor a Deus, coragem e fé. Davi viveu o improvável de Deus, de pastor de ovelhas, de seu pai ao palácio como rei. Não faltou disposição, obediência, coragem e fé, pois arriscou sua própria vida. Ele arriscou a vida. Mas Deus viu o seu coração, o seu temor e fez o improvável. 1 Samuel 24, versículo 10. Olha por que Davi era temente. Aqui de Saul ficou bravo, porque o povo começou a festejar Davi. Eles fizeram uma música que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 vezes milhares. E aí Saul se encheu de ira, porque ele não queria perder o reinado. E ele via Davi como uma ameaça. E aí ele começou a perseguir e querer matar Davi. E Davi teve que se esconder numa caverna. E ali, os próprios homens viram Saul procurando matar Davi com 3.000 homens. Entra numa caverna, deu uma dor de barriga em Saul. E ele foi ali para aliviar o ventre, diz a palavra. E aí ele fica perto de Davi. Numa certa distância, Davi está no fundo da caverna e Saul entra ali, gente. Davi literalmente pega Saul com as calças na mão. E aí os homens que estavam com Davi ainda deram Davi, olha, o Senhor te entregou Saul. Nas tuas mãos, está ali ele. Acocado, não tem o que ele fazer, nem arma ele tem. E aí,
Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos. Daí ele não toca em Davi, ele corta uma parte da orla do manto, e a mesma aquele cortar um pedaço da orla do manto de Davi pesou no coração de Davi. Olha o temor. Para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor. Ele tinha Saul como Senhor dele, mesmo Saul querendo matar ele. Pois é ungido de Deus. Quem ungiu Saul foi Deus. Já tinha rasgado o reinado de Saul. Mas Davi tinha ele como ungido de Deus. E ele era ungido. Era Deus que colocou Saul, Deus que ia tirar. Não era Davi matando Saul. Olha, é isso que me chama a atenção. Moisés viveu o improvável de Deus também, desde seu nascimento, pois todos os bebês eram mortos. E ele foi preparado na cultura egípcia, a mais atualizada da época, a mais preparada. A mais preparada. Moisés era hebreu, mas foi preparado por Deus na escola egípcia. Em toda a sabedoria e treinamento de guerra, alguns pontos da vida de Moisés, seu senso de justiça, a ver um soldado egípcio espancando um hebreu, seu conterrâneo mesmo, mesmo vivendo como filho da filha de Faraó, ele não precisava mais, a sua alma, o seu coração era hebreu e justo. E eu creio que isso chamou a atenção de Deus, porque ele vai e mata esse egípcio que espancava o hebreu, porque o povo hebreu estava escravizado no Egito. O povo hebreu era escravo no Egito. Moisés não se achava capaz de cumprir, a gente já viu antes, ele não era eloquente, convincente. Deus perguntou para Moisés, e isso me chama a atenção, o que ele tinha na mão, está lá em Êxodo 4, versículo 2. E aí Moisés diz, eu tenho um cajado, era um pedaço de madeira, joga no chão, e aí se transformou esse cajado numa serpente. E a minha pergunta para você hoje, o que Deus colocou nas tuas mãos hoje, é a partir disso que Deus quer te usar. Eu não faço nada, eu só cuido da casa, hoje eu estou desempregada, mas é cuidando da tua casa, mulher. Provérbios 14, alguma coisa, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos a derruba. Talvez você é a dona de casa, talvez você, homem, acha que trabalhando em qualquer trabalho, não sei qual é o seu trabalho, mas é lá no seu trabalho que começa o improvável de Deus. É você honrando o seu chefe, fazendo aquilo que você faz como se fosse para Deus. O que você tem nas mãos hoje, a minha pergunta, seu trabalho, sua família, a sua vida, os seus sonhos, o que você tem hoje é o que Deus vai te dar, é ali que Deus vai te dar um sinal do que pode fazer em sua vida, através da sua vida. O que você tem hoje, talvez você ache que é nada, mas é naquilo que você tem hoje que Deus vai começar a te dar sinais. Talvez é o seu conhecimento, as suas experiências de vida. Talvez foram os desafios que você venceu e isso está te oportunizando a ajudar outras pessoas. Eu não sei o que você vive. Eu sei o que eu vivo. Deus dá a direção para Moisés, ele e o povo agir. Êxodo 14, do 13 ao 16. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Aqui, essa situação é o seguinte, eles estão no mar, na beira do mar. O exército do Egito vindo contra eles, indignado para matar eles. Porque já tinha acontecido as 10 pragas e Faraó tinha liberado eles, mas se arrependeu, porque a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí, Satanás encheu o coração de Faraó de ira, por matar o filho dele, né? O filho de Faraó morreu também.
nessa última praga. E aí eles vão para matar o povo todo. E aí eles estão ali no mar. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E aí, na atitude, Deus fala para Moisés, diga ao povo que marche. E no agir do povo, e no levantar o cajado de Moisés, tocar as águas, eles viram o improvável de Deus, o mar se abrir. Imagina eu e você lá, vendo o mar se abrir, 2 muros de água, e eles passaram a pé enxuto. E aí você sabe a história que o exército também quis passar a pé enxuto, mas quando o povo saiu, o mar se fechou. Por isso que ele diz, um versículo antes, Kelly, desse, que esses egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Todos morreram ali no mar. Eles viram o improvável de Deus. Mas por quê? Porque eles agiram, eles marcharam, eles continuaram. Não pare. Se você acha pouco que você tem hoje, não pare. Não, continue, persevere, porque as pessoas muitas vezes desanimam. Ah, isso aqui, Deus, tu me colocou de garçom, de churrasqueiro, eu queria ser um jogador de futebol famoso, meu sonho era jogar no Inter, meu sonho era jogar no Flamengo e depois ir para a Europa, e quem sabe na seleção. Esse era o meu sonho de criança. Eu queria ser servido, eu tinha 9 anos, os caras iam me buscar em casa de carro para jogar. Era o sonho que eu tinha no meu coração. Eu entrava no vestiário do Inter, via aquele jogador. Meu pai levava a mãe e o padrasto de um jogador do Inter, e depois do jogo nós entrava lá no vestiário. E aí eu vivia aquilo, eu via lá da arquibancada o Luiz Carlos Vinck jogando. E depois nós estávamos ali junto com eles. E eu pensava, não, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou viver. E eu não me via, eu tenho foto de 5 anos com a bola. E o meu irmão um dia disse, o teu mundo é uma bola. O teu mundo é uma bola. E depois eu me tornei uma bola, né? Eu engordei demais. Tanto que eu amava a bola. Para de rir, irmãos. E aí não deu, e no futebol é assim, quando tu está bem, tu é servido, tu é convidado para churrasco. E tu é isso, e tu é paparicado. E aí Deus me leva a ser garçom. Sabe o que Deus me disse um dia? Tu queria tanto ser servido, Roger. Agora tu serve. Eu senti humilhado. Primeira vez eu vi torcedor que... Quando eu joguei profissional num clube de Campo Bom, chamado 15 de novembro, falecido 15 de novembro de Campo Bom. Até esse time já faleceu. Aí eu vi um torcedor indo na churrascaria que eu trabalho. Que eu comecei a trabalhar, Roger. Que vergonha eu fiquei aquele dia. Eu me senti mal, Zé. Mas eu tinha que fazer. Minha filha estava ali, precisava de leite e fralda. As contas batendo, a minha esposa trabalhando na Azaleia, levantando 4 horas da manhã. Por isso que tudo que eu fizer hoje... Por isso que eu não tenho medo de acordar cedo e dormir tarde. Porque eu sei o que a minha família aguentou junto comigo. Eu querendo realizar os meus sonhos, sacrificando eles pelos meus sonhos. Isso eu falei num culto de homem. Eu era tão egoísta que eu sacrificava todos, minha família, meus pais, não tinham condições de me bancar, mas ele me bancou muito tempo para viver o meu sonho. Até que um dia eu entendi que eu tinha uma família e que eu precisava responder por aquela família. E aí eu deixei os meus sonhos de lado. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a honrar a Deus aonde eu estava.
Quando eu conheço o MBCV, eu aprendi isso. A honrar a Deus no meu trabalho, a honrar o meu chefe, a honrar o meu líder. Significa que quando obedecemos a voz do Espírito, vivemos o improvável. Pedro afundando, quando as circunstâncias, quando tirou os olhos de Jesus no barco, na tempestade, ele viveu o improvável, ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro no barco, o barco é o nosso corpo. Pedro andando sobre as águas, é ele obedecendo, ouvindo a voz de Jesus, focado nele. Por isso que quando estamos focados em Jesus, a voz do Espírito Santo, vivemos o improvável. Pedro afundando é quando olhamos as circunstâncias, quando tiramos os olhos de Jesus e não andamos na direção do Espírito Santo, observamos as dificuldades, nós criamos os nossos desafios, nossa alma é como uma criança mimada, gangenta, que não quer obedecer a Deus. Eu vou contar rapidinho o testemunho de um goleiro chamado Alisson Becker, que é de Canudos, e em 2017 ele foi considerado o melhor goleiro do mundo. E ele era o terceiro goleiro do Internacional de Porto Alegre. E aí o treinador do Inter, chamado Abel Braga, campeão do mundo, diga-se de passagem, pediu para o Klemer, que era o treinador de goleiro, um goleiro da base para acompanhar a delegação. E aí o segundo goleiro na escala era o Agenor. E aí o Klemer foi falar com o Agenor, e o Agenor disse o seguinte: não, eu já tenho contrato profissional, eu não quero descer para jogar no interior gaúcho, que era uma copinha que o Inter tinha com um time B. E aí, esse Alisson Beck, se fosse colocar no YouTube, ele joga no Liverpool, ele já gravou vídeo para a Joad. E aí o Alisson o Agenor disse para o Klemer que tinha requisitado um goleiro para o Abel, para jogar esses jogos no interior do estado, campo ruim, gramado ruim. E aí o Agenor disse assim: eu não quero ir, Klemer, porque o meu contrato já disse que eu não preciso ir. E aí ele vai no Alisson, e o Alisson era o terceiro que estava abaixo do Agenor. E aí o Alisson disse: não, eu estava pedindo uma oportunidade para mim jogar, que eu só estou treinando. Eu só estou treinando e não estou jogando, então eu quero jogar. E aí o goleiro do Inter era o Dida, o reserva era o Muriel, o irmão do Alisson, o terceiro goleiro era o Agenor e o quarto goleiro era o Alisson. E aí o Dida se machucou e o Muriel se machucou. E aí o Abel, o treinador, vai conversar com o Klemer, que foi campeão do mundo em 2006, junto com o Abel de treinador, e pergunta para o Klemer: quem tu acha que está mais preparado, o Agenor ou o Alisson? E aí o Klemer disse: olha, eu não posso te dizer porque tu está acompanhando os treinos. Ele quis tirar o dele da reta. Mas o que o Alisson tem feito nesses jogos que nós fomos para o interior, ele tem sido o melhor do nosso time. E aí o Abel disse para o Klemer assim: então tu vai junto comigo na roda amanhã de manhã e tu vai... E o Klemer: mas como eu vou? Tu vai largar esse pepino na minha mão? Eu ter que falar? E aí ele foi e indicou o Alisson para jogar no lugar, porque ia passar uma hierarquia do quarto para o terceiro. O Agenor era o terceiro, mas não quis ir jogar. E o Alisson quis. Era o que o Alisson estava pedindo, uma oportunidade de jogar. E aí o Alisson joga esse jogo no time principal e se torna titular e é vendido para o exterior, para Roma da Itália, e depois vem para a seleção. Isso foi em 2011, 12, 13, não sei. Sei que em 2017 ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. Por quê? Porque ele se dispôs a suprir uma necessidade. E o Agenor nunca mais ouvimos falar. Nunca mais ouvimos falar nesse terceiro goleiro. O Alisson até hoje está no Liverpool. E eu vi uma entrevista do Klopp, que também é cristão, para quem não sabe, esse Klopp, treinador do Liverpool, também é cristão. Um dia o Klopp disse assim, dando testemunho do Alisson. Achei muito interessante. Ele diz assim:
Mesmo que ele não fosse o melhor goleiro do mundo, ele é uma pessoa que eu queria ter perto de mim, porque ele faz muito bem onde ele está. Gente, viva o improvável. Viva no temor, viva na fé, viva na obediência, viva na direção. Na direção de Deus, há sinais evidentes que esse é o caminho do que viveremos o improvável de Deus. Quando você começa, quando você faz a sua parte, você vai ter sinais, porque Gideão pediu sinais, Moisés pediu sinais, Pedro teve sinais, que aquele era o caminho. Gideão pediu sinais para Deus. Moisés pediu sinais, ele disse: o que tu tem na mão, o cajado larga no chão, o cajado vira uma cobra. Bota a tua mão no peito, tira a mão, tá leprosa a mão, bota de novo, está curada. Peça sinais, pode pedir sinais, mas entenda que você tem que agir, você tem que ter essa disposição de obediência. Deus está louco para confundir a sabedoria humana através da tua vida. Gideão, Moisés, Davi, Pedro, Ruth, Esther, Jonas, Elias, Eliseu, Josué, José morreram, você está aqui hoje. Todos esses heróis já morreram, mas Ele está procurando novos. Você quer ser o improvável de Deus? Você quer ser o improvável de Deus? Quem quer ser o improvável de Deus nessa nação, nesse tempo? Quem quer viver o improvável de Deus? Coloque-se em pé então.